galera, como que vocês estão? Hoje é dia de quê? De Power Couple, mais precisamente de Quebra Power. A dinâmica aconteceu ontem, no domingo, e o tema dessa semana foi heróis e vilões. Bom, começou com o Cartoloco, a dinâmica. Ele começou dando uma palestra falando que o vilão não é uma coisa ruim, porque o vilão é bom, que ele mesmo, ele sempre tá do lado dos vilões, ele sempre torce pros vilões, ele gosta de vários vilões, e começou a fazer uma palestra enorme falando que vilão era legal, que o vilão era muito melhor do que o herói, e tentando, já pra começar, sabonetando, pra falar bem a verdade. Ele e a Gabi colocaram como vilões a Brenda e o Matheus, falando que eles eram vilões bons, que existem vilões que são vilões e vilões que as pessoas taxam de vilões. E fez toda uma palestra colocando os dois lá. Eles ficaram felizes, agradeceram, mas porque eles são amigos. Como herói, o Cartoloco colocou a Lu e o Haddad. O Haddad chato. Aí o Haddad fica lá palestrando. Gente, sério, eu não aguento esse Haddad. Nossa, cara insuportável. Ele ficou palestrando, enfim, chato do caralho. Michelle e Bruno foram os próximos. Eles colocaram como herói o Adbala e a Elisa. E ficaram, né? Eu não vou comentar muito dos heróis, vou citar porque eles ficaram elogiando, até não poder mais os heróis. E como vilão, eles colocaram o Albert e a Adriana. O Bruno falou que ouviu dizer que se ele escutou bem, o Albert falou que a Michelle só fica sentada ouvindo conversinha. E, enfim, o Bruno, ele está bem incomodado com o Albert, com aquela história de antes, ele ainda não engoliu, ele não gostou. E aí ele ficou querendo voltar, o Albert falou, mas não dá pra gente ficar voltando coisa de 3 semanas atrás, senão a gente nunca vai conseguir ir pra frente, a gente não vai conseguir progredir. O que passou, passou. O Bruno falou, não, mas o que passou pra mim não passou, porque não ficou resolvido, e se não ficou resolvido, pra mim não passou. O Albert falando, mas eu tô aberto pra vocês virem conversar. O Bruno falou, não sou eu que tenho que ir até você, eu não vou até você pra conversar. Aí depois o Albert falou, não, tudo bem, mas eu vou até vocês pra conversar, eu vou até vocês, eu e a Adriana vamos até vocês pra gente conversar. Adbala e Elisa colocaram como herói a Andrea e o Naim. O Adbala falou que admira muito eles estarem lá, que eles têm a idade pra ser os avós dele, aí depois ele corrigiu, o Naim tem idade pra ser avô dele, na verdade pais dele, então ele admira muito eles estarem lá. Como vilão, eles colocaram a Brenda e o Matheus, falando que por ver as atitudes e não concordar com as atitudes deles, Brenda e Matheus levaram na boa, ficaram tranquilos, tá tudo bem, segue o jogo. André e Naim entrou como se ele estivesse apresentando um programa de auditório do Silvio Santos dos anos 90, ficou fazendo um monte de gracinha. Ai, seu Naim. Como vilão, eles colocaram o Cartoloco e a Gabi. Seu Naim falou, faço das suas palavras as minhas. Falou isso pro Cartoloco, que o vilão, ele não é ruim, porque o vilão luta com os heróis e blá, 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 blá. A mesma conversa do Cartoloco pra sabonetar. Como herói, eles colocaram a Carol e o Mussunzinho. Bom, cada um que vai lá no herói fica elogiando a si mesmo, fica só falando bem de si mesmo, como todos fizeram, então, e agradecendo e tal, uma rasgação de seda para um lado, uma rasgação de seda para o outro, tudo bem? Falso. Rogério e Baronesa colocaram como heróis a Brenda e o Matheus. Eles falaram que eles estão ajudando eles, que para tentar melhorar, para eles tentarem melhorar essas atitudes deles e tal. A Brenda falou que ele falou pro Albert
Antes, o Rogério falou pro Albert que colocaria ele e a Adriana lá, mas que faltava mais um pouquinho pra colocar a Brenda e o Matheus, pra incentivar, pra ajudar. Então esse pouquinho é colocar os dois lá pra eles se sentirem acolhidos. Foi, de uma certa maneira, foi isso. E enquanto ele falava isso com o Albert, o cartoloco gritava lá da arquibancada: mas pro Albert ser herói falta muito. Causando, ninguém tava falando com ele e ele tava lá já causando. A Brenda até falou que eles são professores, são os professores deles ali dentro. E eles gostam muito deles, enfim. Como vilão, o Rogério colocou a Carol e o Mussunzinho. Aí começou a primeira discussão. O Mussunzinho falou que aquilo não significava nada, que ele falou que aquilo ali bateu naquele negócio de madeira lá, que não significava nada, que a questão era sobre respeito, que o Rogério não respeitou a Carol, que o que ele fez com a Carol foi uma falta, que ele foi com arrogância e ignorância, que ele partiu pra cima da Carol com palavras, com arrogância e ignorância, que não precisava fazer o que tinha feito. O Rogério falou que era algum sentimento que estava dentro dele. E aí o Mussunzinho até falou: mas ele citou os nomes de vários casais que votaram neles. E ele falou: eu não vi você atacando, e citou o nome das mulheres, nenhuma delas. Mas a Carol você atacou. Rogério falou que tava já incomodado, tava com esse sentimento, porque quando ele colocou a Brenda e o Matheus no casal forte, na outra dinâmica, a Carol chegou lá na pia onde ele tava e falou pra ele: por que você colocou a Brenda e o Matheus como casal forte? O Rogério achou ruim, ele achou que a Carol tava intimidando ele. Depois, a hora que ele foi falar sobre a Brenda, a Carol falou: remédio é o caralho, e ele não gostou dessa atitude. O Mussunzinho falou também que esperava falta de respeito com ele por ser homem, porque ele é homem, mas não com a esposa dele. Aí eles começaram uma discussão girando em torno disso daí. O Rogério, que tá com o ego muito inflado, daqui a pouco vai estourar esse ego do Rogério, falou pro Mussunzinho: vamos pra DR comigo. Vamos pra DR comigo, porque eu fui pra DR pelo voto da casa, mas eu voltei pelo voto do público. Vamos pra DR comigo e não sei o quê. A baronesa falou que a Carol, que ela não quer esse tipo, picuinha da Carol, esse tipo de atitude, porque a baronesa viu a Carol no corredor, andando, rebolando pra ela, provocando ela. E a Carol falou: imagina, de jeito nenhum, eu não fiz isso. E aí falou que, inclusive no DEP, tinha chorado muito quando foi falar do Rogério e da baronesa, porque ela gostava muito e ela não havia feito isso, desmentiu. E aí encerrou com eles indo sentar, discutindo um pouco mais acalorado. Carol e Mussunzinho colocaram como heróis a Gabi e o Cartoloco, como vilões o Rogério e a baronesa. O Rogério não quis mais conversa, nessa hora ele já não queria mais conversa. E aí o Mussunzinho falou: cada vez que eu tiver que votar, eu tenho que conversar com a pessoa, que eu vou ter que falar com a pessoa e pedir pra pessoa não me desrespeitar, não me ameaçar. Eu tenho que te pedir isso, Rogério, da próxima vez? O Rogério: você faz o que você quiser, você faz o que você quiser. Não tava afim de discutir, não tava afim de papo. E foram sentar. Anne e Belanza colocaram como heróis a Michelle e o Bruno, e como vilão a Brenda e o Matheus, falando que eles eram protagonistas, mas não pelo lado ruim, mas às vezes na maneira de se expressar. Então eles acabavam assumindo esse papel. Eles tiveram muitos embates, mas nunca com as mesmas pessoas. Eles entravam num embate com uma pessoa, finalizava e depois partia para a próxima pessoa. Não ficava no mesmo embate com a mesma pessoa. E Virandinho colocou
eles colocaram como herói André e Naim. Nandinho ficou muito emocionado, porque ele não teve vô, ele considera o Naim como se fosse um vô dele, e ele não teve vô na infância dele. Então ele se apegou muito, por isso eles colocaram a Andréia e o Naim. Como vilão, eles colocaram a Brenda e o Matheus, falando que eles eram protagonistas, que eles eram fortes, que eles falam o que pensam, mas que eles estão fazendo de tudo pra melhorar. Brenda e Matheus, eles colocaram como heróis. A Baronesa e o Rogério ficaram rasgando seda pra eles, mas rasgaram mais seda, falaram bem, ficaram levantando a bola muito mais do Cartoloco e da Gabi, que ficou na arquibancada. Embora estava lá o Baronesa e o Rogério, eles falaram muita coisa deles, ficando lá meia hora elogiando Gabi e Cartoloco. Colocaram como vilão a Carol e o Mussunzinho. E aí que começou o barraco. Sempre na vez da Brenda e do Matheus é que começa o barraco. Eles falaram muito, o Matheus falou muito, a Brenda falou um pouco menos. Mas eles falaram muito antes de chamar. E depois que chamaram também. Falou que não era protagonista. Que eles falam as coisas e depois falam que não falaram. Matheus falou que na sala de apostas ouviu ou ficou sabendo que o Mussunzinho falou pro Rogério que ele tava advogando para as pessoas erradas. Aí o Mussunzinho falou, o quê? Eu falei isso? Aí a Brenda gritou lá, é isso que eu tô falando, é sobre isso que eu tô falando, que vocês falam as coisas, fazem as coisas e depois falam que não fizeram e que não falaram. E aí começaram as discussões, o Matheus começou essa discussão com o Mussunzinho, depois a Carol e a Brenda começaram a se atacar. A Carol chamou a Brenda de falsa e fingida, aí a Brenda começou, por que eu sou falsa? Por que eu sou fingida? Por que eu sou falsa? E a Carol tava já exaltada, elas já estavam discutindo muito. A Brenda começou a gritar, falando, por que eu sou falsa? Ela só repetia isso, por que eu sou falsa? Por que eu sou falsa? Eu quero saber, fala por que eu sou falsa. Nisso virou uma confusão. Elas foram chegando perto umas das outras, a Carol e o Mussunzinho resolveram ir sentar. A hora que eles foram sentar, teve a hora que a Brenda subiu ali no degrauzinho da arquibancadinha ali que eles ficam, subiu lá, a Carol tava lá em cima e a Brenda no meio das meninas que estavam sentadas e discutindo, as duas muito perto uma da outra, a galera segurando, porque ficaram com medo das duas se pegarem mesmo, a galera ficou segurando, e aí começou a gerar esse caos, a maioria das pessoas envolvidas ali pra tentar conter essa confusão. O Matheus começa a provocar o Mussunzinho, gritar lá de longe. O Mussunzinho se foca, então tá, então se você é homem, então eu quero ver. Desceu, lá embaixo ele começou a peitar assim pra o Matheus veio, os dois ficaram cara a cara assim, ó. Os dois ficaram. Aí entrou gente pra separar, o Mussunzinho não queria que colocasse a mão nele, ele falou, não colocar a mão em mim, não me segura, porque depois ele explica que ele sabia que ele não ia fazer nada. Mas por quê? Se ele tem isso de me peitar, se ele tem coragem de me peitar de longe, então eu quero ver se ele vai me peitar de perto. Porque o Matheus, ele tem essa questão que ele fica provocando as pessoas de longe. Aí ele fica gritando, ele fica provocando. E o Mussunzinho desceu, virou uma confusão generalizada. Cartoloco entrou no meio. Nisso o Adbala começou a brigar com o Cartoloco depois. Virou uma discussão. Enquanto tava a confusão das meninas lá, tava a confusão dos meninos do outro lado. De repente virou Cartoloco e Adbala. Começaram a brigar. Por quê? Porque o Adbala tava falando pro Cartoloco, deixa eles. Ele não quer que segure ele. Ele não quer que entre no meio. Ele quer falar, ele quer fazer. Ele falou que não quer que entre no meio e não segure ele. Então você tá atrapalhando. Deixa eles. Aí o Cartoloco surtado. Então eu vou deixar eles. Enfim, foi essa confusão. Demorou bastante pros ânimos se acalmarem. Chegou a vez da Adriana e do Albert.
Eles colocaram como heróis a Baronesa e o Rogério. Falou que seguraram a bucha, que quando eles abraçaram pra tentar ajudar a Brenda e o Matheus, eles acabaram segurando essa bucha, que é por isso, uma das coisas que eles são heróis. É por isso, por estar do lado da Brenda e do Matheus e tentar ajudá-los. Aí a Adriana tava fazendo um discurso de amor pra Baronesa e falando várias coisas. Nisso o Cartoloco ficou gritando, que falta de não sei o que, vocês não têm respeito, não sei o que. Começou a gritar lá, atrapalhando, nada a ver com ele, ninguém tava falando com ele, a Adriana tava falando algo, inclusive com a Baronesa. Mas o Cartoloco se sentiu incomodado, ficou gritando. Na resposta, a Baronesa dá uma alfinetada na Carol de novo, falando que vai defender quem ela quiser defender. Como vilão, eles colocam o Cartoloco e a Gabi. O Albert fala que a opinião é não ficar voltando em coisa de 3 semanas atrás. Por quê? Se cada vez que ficar voltando, vai errar de novo. Eles vão errar de novo. Então, para que isso não aconteça, é uma página virada. Já passou, já foi explicado. E bola pra frente, vamos seguir. Cartoloco pediu desculpa por ter ficado interrompendo eles, mas também deu uma bronca neles, porque em algum momento a Adriana, o Albert falou que eles estavam parecendo leprosos, que ninguém se aproximava deles, que eles estavam sendo excluídos, então eles estavam se sentindo como leprosos. O Cartoloco deu uma bronca neles, falou que hanseníase é uma doença e não é legal usar esse tipo de comparativo. A Adriana falou que corrigiu o Albert, enfim, mas de qualquer maneira o Cartoloco falou não é legal. E ainda mais que vocês não estão sendo excluídos. Isso não está acontecendo. Inclusive teve o churrasco e a gente chamou vocês para participar do churrasco. Vocês não estão sendo excluídos. Haddad e Lu, o Haddad falou, nossa, até tô sem energia, todo mundo já falou tudo que tinha pra falar, eu nem tenho o que falar. Graças a Deus, né, Haddad? Você é um chato, se deixar você vai ficar falando 40 minutos. Então, graças a Deus. Mas pergunta se ele não falou. Aí a Lu pediu pra começar a falar, mas ela não conseguiu falar, ela não conseguia expressar nada do que ela queria dizer. Ela perdia as palavras simples, ela não conseguia completar. Você via que ela fica muito nervosa mesmo. Ela não consegue falar, ela travou. Pediu pro Haddad continuar, porque ela não conseguia mais falar. Aí o Haddad começou a palestra dele, de não sei, meia hora lá, chato para um. Eles colocaram como heróis a Andrea e o Naim. Falou que era um casal de superação, que eles arriscam mesmo, que o Naim tem idade pra ser vô dele, que eles se dão muito, que eles admiram muito o Naim e a Andrea, e ainda a Lu falou, eles são melhores de provas que a gente, porque a Lu e o Haddad quase não ganham prova, eles não conseguem ganhar prova e a Andrea ganha muitas provas. Como vilão, ele colocou o Cartoloco e a Gabi com a mesma história, vilão bom, vilão legal, que eles gostam de vilão, eles torcem pra vilão e eles admiram vilão. Logo depois da dinâmica do quebra-pau, é a hora que eles estavam voltando pra mansão, a Lu começou a chorar, pediu pra falou que queria falar com a Haddad, a galera foi na frente, eles ficaram pra trás. A Lu começou a chorar muito, falando que ela tá se sentindo muito mal, que ela não aguenta mais isso, que ela não quer mais estar ali, que pra ela já deu, porque ela não consegue se expressar, ela não consegue falar, e quando ela tenta, ela fica parecendo uma anta lá na frente, são palavras dela. E que ela não tá aguentando mais, ela chorou muito, falou que ela tá se sentindo péssima por causa disso. O Haddad ficou confortando ela, mas ela ficou chorando bastante, ela tava bem magoada, bem sentida com essa dificuldade que ela tem de falar. O que eu acho é o seguinte, precisa ter um perfil e precisa conseguir estar ali. Não é qualquer pessoa. Esse tipo de programa, ele não é feito para qualquer pessoa. Então, tem pessoa que se encaixa e tem pessoa que não se encaixa. Ela claramente não é o tipo de pessoa que se encaixa dentro de um programa como esse. Ela não tem o perfil de um programa como esse. Então, para ela, é muito difícil estar ali. Eu imagino o tanto que ela está sofrendo.
Você precisa, não é todo mundo que consegue estar ali, vivenciar esses embates. Você tem que conseguir falar com as pessoas, argumentar, cuidar das palavras para não ofender ninguém. Estar na frente daquelas pessoas que estão ali e sabendo que tem a câmera te filmando ao vivo, a todo momento. Então é muito complicado. E como ela não se sente bem de estar ali, eu acredito que isso está fazendo um pouco mal para ela. Foi o que ela falou pro Haddad no final da dinâmica. A Anne foi falar pra Carol que quando ela falou tem gente que foi comemorar, ficou comemorando e falando que superou os seus traumas e conseguiu fazer a prova. A Anne falou que não é legal, porque ela se sentiu mal, que ela não tá bem com ela mesma por ter desistido da prova. Ela foi falar pra Carol que não estava falando dela, estava falando da Andréia, porque a Andréia falou isso quando conseguiu fazer a prova. A Andréia ficou muito feliz e animada e falando que ela conseguiu superar os traumas dela e fazer a prova mesmo sem ter concluído. E a Anne ficou muito chateada porque ela ficou se sentindo muito mal por ter desistido da prova, porque era um trauma muito grande que ela tinha. Ela fez um dramalhão em cima disso. Aí depois a Andréia chegou pra pedir desculpa, falar que não foi intenção em momento nenhum atingir ninguém, nem atacar ninguém. A Anne falou, eu sei disso, mas me atacou, me fez mal, isso e aquilo outro. Porque você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala, porque às vezes mesmo sem você querer, atinge outras pessoas. Mas, gente, a pessoa não pode comemorar e falar algo dela, porque ela vai estar... Pode ser que atinja outras pessoas, mas aí não é um problema da pessoa que tá feliz por ter superado aquilo. Enquanto a Andréia se explicava pra Anne, tava a Anne, a Carol e a Michelle. A Andréia foi se desculpar pra ela. Quem estava ali rodeando a rodinha delas? A Brenda. A Brenda estava aguardando algo, ou escutando. Ela não estava escutando, ela estava aguardando, apoiada no balcão e esperando alguma coisa. A Gabi, percebendo que ela estava ali em volta da rodinha das meninas, a Gabi foi lá e chamou ela para sair de lá. Ela falou que não ia sair de lá, ela ficou apoiada no balcão, gente. E a Gabi ficou ali, guardando a Brenda, preocupada, né? Porque ela não sabia o que a Brenda queria ali. A hora que a Andréia terminou de conversar e saiu, a Brenda virou do balcão e falou pra Carol, agora eu quero conversar com você. A Carol falou, mas eu não quero conversar com você, e saiu. A Brenda já começou a gritar, fala por que eu sou falsa, fala por que eu sou falsa, e começou a ir pra cima da Carol. Virou uma treta de novo dentro da casa. A Brenda indo pra cima da Carol, a Carol fugindo, elas rodando pela cozinha, uma indo pra cima da outra, se peitando. O Mussunzinho entrou pra proteger a Carol. A Brenda, o Matheus chegava perto dela, ela gritava mais ainda, me solta, me solta, me solta. Gritava até não poder mais. E não parava de perguntar, por que eu sou falsa, por que sou falsa? E isso foi girando ali na cozinha, um caos, e algumas pessoas pediam, chega, já deu, não sei o quê, e elas não paravam. Olha a cara da galera, a galera ficou tipo assim, desacorçoada, desacreditada com o que estava acontecendo ali. Depois de muito caos, muita treta na cozinha, a Brenda foi lá pra dentro da Space. Eu acho que a Gabi conseguiu levar a Brenda lá pra dentro. O Matheus começou a provocar. A Carol falou, é um lixo. Começou a xingar a Brenda de lixo. O Matheus começou a bater boca, a afrontar a Carol, que virou outra discussão. O Mussunzinho continua ali só protegendo a Carol mesmo. Depois a Brenda voltou, continuaram de novo. A Brenda, o Mussunzinho protegendo a Carol. A Brenda vindo por cima do Mussunzinho pra falar, que elas querem falar pertinho, né? Bem pertinho, eu acho que pra ouvir bem. E a Brenda pulando por cima do Mussunzinho, assim, por cima, assim, pra querer falar perto da Carol. E a discussão não parou tão rápido. A discussão era isso, a Brenda gritando, por que eu sou falsa? Fala por que eu sou falsa.
e a Carol xingando a Brenda de tudo quanto é nome. Quando se acalmaram, a baronesa levou a Brenda pra dispensa de novo, depois saiu de mão dada puxando a Brenda lá pro sofá. Carol ficou na cozinha. Nisso o Matheus tá discutindo com o Nandinho, gente, com o Nandinho, que, nossa... O Nandinho falou pro Matheus interferir na briga e segurar a Brenda. O Matheus não quis e ficou falando, eu confio na minha esposa, eu confio na minha esposa, eu confio. Só que nesse eu confio, o Nandinho falou, tudo bem, mas você quer deixar, parece que você gosta de ver elas brigando. Não, eu não gosto. E o Matheus começou a brigar com o Nandinho. Cara, por que você fica fazendo isso? Você fica falando isso? Enfim, virou uma confusão. Não virou uma confusão. E o Nandinho falou, não, vocês que se resolvam, o problema é de vocês. E o Matheus continuou, não, mas por que você ficou falando isso? Mas eu confio na minha esposa, mas não sei o que, mas não sei o que. E o Nandinho, não, vocês que se resolvam, eu não quero saber disso e tal. E o Matheus tentando com essa briga com o Nandinho, e o Nandinho, não, mas eu não quero saber. E ele demorou pra desistir de perturbar o Nandinho. A hora que achou que tinha desistido, ele ainda foi lá, Nandinho, porque não sei o que. E o Nandinho ignorou e saiu de perto, porque o Matheus, e ele tentava sair e o Matheus ficava indo atrás dele, muito inflamado, e o Nandinho realmente não fez nada, ele só falou pro Matheus, Matheus, vai lá segurar a Brenda, tirar a Brenda de lá. E aí, só por causa disso, o Matheus já criou uma tempestade com o Nandinho, que só não vingou, só não cresceu essa briga porque o Nandinho é muito tranquilo e não é da briga. Porque se fosse outra pessoa, teria virado outra confusão ali. Depois a Brenda ficou sentada na sala e às vezes ela dava uns gritos provocando a Carol que tava na cozinha dava umas resmungadinhas. E aí, por fim, essa briga apaziguou, elas pararam a briga, aí elas começaram a chamar para ir fazer o depoimento, e depois disso ficou mais tranquilo. Bom, o vídeo de hoje foi isso, mais um Quebra Power. Se inscreve no canal, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!